Hoje, vamos explorar um tema profundo e transformador, que une espiritualidade, ensinamentos de Jesus e as descobertas mais recentes da física quântica. Em um mundo onde ciência e espiritualidade às vezes parecem andar em direções opostas, vemos que, ao olharmos mais de perto, essas duas áreas se complementam de maneiras surpreendentes. Jesus, em seus ensinamentos, falou de conceitos poderosos que ressoam com a ideia de cocriação, da importância do amor, de fazer o bem e de perceber o reino do céu dentro de nós. Esses conceitos, muitas vezes espirituais e metafísicos, podem ser compreendidos de maneiras novas à luz das descobertas científicas contemporâneas. A física quântica, com suas ideias sobre a interconexão e o poder da consciência, nos ajuda a compreender de maneira mais profunda as palavras de Jesus. Então, vamos mergulhar nesse tema, entendendo como a espiritualidade e a ciência podem andar lado a lado, com as lições de Jesus nos guiando para uma maior compreensão de nossa realidade, nossa mente e nosso poder criativo. Jesus e a cocriação. Como Jesus nos ensinou a cocriar com Deus. A ideia de cocriação, a compreensão de que somos parceiros ativos de Deus no processo de criação, é um ensinamento central em várias tradições espirituais. Para o cristianismo, esse entendimento está profundamente enraizado nos ensinamentos e nas ações de Jesus. Se analisarmos com atenção os evangelhos, veremos que ele não apenas nos apresentou uma visão de mundo centrada no amor e na verdade, mas também nos convidou a ser co-criadores com Deus. Esse conceito pode ser um pouco difícil de compreender à primeira vista, mas é, ao mesmo tempo, libertador. Ele nos dá uma nova perspectiva sobre como podemos viver em parceria com o divino, impactando positivamente nossas vidas e o mundo ao nosso redor. O poder da fé e da intenção. Jesus, ao longo de sua jornada, repetiu diversas vezes a importância da fé como ferramenta de cocriação. Em Mateus 17:20, Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Este versículo destaca que a verdadeira fé não é simplesmente acreditar em algo, mas é a confiança em nosso potencial divino para transformar a realidade. A fé, nesse contexto, é o alicerce da cocriação. Jesus não estava sugerindo que deveríamos mover montanhas fisicamente, mas sim que temos a capacidade de mover as montanhas internas, nossas limitações, medos e dúvidas. Ao cultivar uma fé verdadeira e a intenção de criar algo maior, começamos a trabalhar em sintonia com a vontade divina. O conceito de fé vai além da crença em algo maior. É sobre agir com confiança, sabendo que a energia divina flui por meio de nós e que, ao alinhar nossas intenções ao plano divino, podemos alcançar grandes feitos. A fé, então, se torna uma energia criativa que impulsiona ações concretas, transformando nossas realidades. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus frequentemente nos convidava a olhar para dentro de nós mesmos, pois acreditava que o reino de Deus não estava apenas em algum lugar distante, mas dentro de nós. Em Lucas 17:21, ele declara: O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é profundamente reveladora e muda nossa percepção sobre o nosso papel como seres humanos. A cocriação começa com a compreensão de que somos portadores de uma força divina dentro de nós. A ideia de reino de Deus é muitas vezes associada a uma realidade futura ou um espaço celestial, mas Jesus revela que essa realidade começa agora, dentro de nós. Cada um de nós carrega o potencial de cocriar uma realidade de paz, harmonia e amor, desde que estejamos dispostos a reconhecer esse poder interno. Essa cocriação interna requer uma conexão profunda com o nosso ser espiritual. Quando nos voltamos para dentro, alinhamos nossa mente, coração e intenções com o plano divino. O trabalho de cocriação não é algo externo a nós, mas um processo interno. Ao cultivarmos paz e amor em nosso interior,
esses atributos começam a se manifestar no mundo exterior, criando uma realidade mais alinhada com o reino de Deus, o poder da palavra e a criação de realidades. Um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre cocriação vem da sua ênfase nas palavras. Ele nos mostra, em passagens como João 1:1, que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sabia que nossas palavras têm o poder de moldar nossa realidade. Quando falamos, estamos gerando energias. Nossas palavras não são apenas sons vazios, mas possuem uma carga vibracional que afeta tanto a nós mesmos quanto ao ambiente ao nosso redor. Em Marcos 11:23, ele diz: Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Através dessa passagem, Jesus nos ensina que nossas palavras, quando combinadas com a fé e a intenção, podem mover montanhas em nossa vida. O processo de cocriação envolve, portanto, sermos conscientes da energia que nossas palavras carregam. Se usamos a fala de forma construtiva, positiva e alinhada com os princípios divinos, criamos um ambiente mais harmônico ao nosso redor. É importante notar que as palavras que saem de nossa boca não apenas afetam os outros, mas também influenciam nossa própria realidade. Se falarmos com amor, bondade e verdade, estamos criando uma realidade mais amorosa, bondosa e verdadeira para nós e para o mundo. Jesus, assim, nos convida a usar a palavra como uma ferramenta de cocriação divina. O amor como força criativa. Talvez o maior ensinamento de Jesus seja sobre o amor. Para ele, o amor não é apenas uma emoção, mas a força mais poderosa do universo. Em Mateus 22, 37, 39, ele fala sobre os 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é a essência de tudo. Ao amarmos, não estamos apenas criando um vínculo emocional com os outros, mas também estamos alinhando nossas ações com a energia criativa de Deus. O amor é uma força que transcende o ego e nos conecta a algo maior. Quando amamos de verdade, estamos co-criando uma realidade onde o bem, a bondade e a paz prevalecem. Jesus nos mostrou que a cocriação é impossível sem o amor. É o amor que nos permite ver além das limitações do mundo material e nos conecta à energia divina. Ele nos chama a amar uns aos outros incondicionalmente, criando assim um espaço de transformação no mundo. A parábola do semear, a preparação do solo. Uma das parábolas mais poderosas de Jesus sobre a cocriação é a parábola do semear, Mateus 13:1, 23, na qual ele fala sobre como as sementes, representando a palavra de Deus, são lançadas em diferentes tipos de solo. Jesus nos ensina que a capacidade de cocriação depende da qualidade do solo em que as sementes caem. O solo representa a nossa mente, o nosso coração e a nossa capacidade de agir. Se o solo for fértil, ou seja, se estivermos preparados, abertos e dispostos a aceitar e a viver os ensinamentos divinos, as sementes, as oportunidades de cocriação irão florescer em nossa vida. Essa parábola nos lembra que a cocriação não é algo que acontece por acaso. Exige preparação, paciência e, acima de tudo, disposição para mudar. O solo do nosso coração deve estar livre de pedras e espinhos, representando as distrações e os medos, para que possamos semear algo verdadeiramente transformador. O perdão. Libertação para a cocriação. O perdão, como ensinado por Jesus, é essencial para a cocriação. O ato de perdoar não é apenas para beneficiar o outro, mas é principalmente para nossa própria libertação. Jesus afirmou em Mateus 6, 14, 15: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
Ao perdoarmos, liberamos as energias negativas que mantemos dentro de nós e criamos espaço para que o amor e a paz fluam. O perdão é um dos maiores atos de cocriação, pois nos liberta das amarras do passado e nos permite agir no presente com uma mente aberta e um coração limpo. Cocriação na oração. O Pai Nosso. A oração de Jesus, o Pai Nosso, é um modelo perfeito de cocriação. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus e com nossa própria capacidade de criar. A oração não é uma súplica passiva, mas um pedido consciente de que possamos ser co-criadores com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração começa com a exaltação de Deus, mas logo se volta para a criação, a manifestação do reino de Deus na terra. Isso mostra que, ao orarmos, estamos nos alinhando com a vontade divina e participando ativamente da cocriação do bem no mundo. O caminho da cocriação com Deus. Em seus ensinamentos, Jesus não só nos convidou a viver em sintonia com Deus, mas a ser co-criadores do reino de Deus aqui na terra. Ele nos mostrou que, ao viver em amor, fé, perdão e verdade, podemos participar ativamente da criação de um mundo mais justo, pacífico e abundante. Nossa vida não é apenas um reflexo do que acontece ao nosso redor, mas uma obra contínua de cocriação, onde nossa colaboração com o divino é fundamental para manifestar os princípios de Deus no mundo. Quando nos alinhamos com Deus e com o amor, estamos cocriação o bem maior. Estamos criando uma realidade que reflete a verdade divina e, assim, contribuímos para a manifestação do reino de Deus em nossa vida e na vida de todos. O amor como fundamento do ensinamento de Jesus. O amor é o princípio central da mensagem de Jesus. Ele não apenas falou sobre o amor, mas viveu esse amor em ações concretas, mostrando ao mundo o que significa amar de forma profunda e incondicional. Nos evangelhos, Jesus nos ensina a amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, revelando que o amor não é uma emoção passageira, mas uma ação deliberada e transformadora. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como Jesus nos ensinou a praticar o amor, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana e como isso pode transformar nossa relação com Deus, com os outros e conosco mesmos. O mandamento do amor, a essência dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus nos apresenta o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus revela 2 pontos essenciais sobre o amor. O primeiro é que devemos amar a Deus de maneira completa e total, com o coração, a alma e a mente. Isso implica um amor que vai além da superficialidade. O amor por Deus deve ser algo profundo, enraizado em nossa vida cotidiana e em todas as nossas ações. O segundo mandamento é igualmente importante. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensina que o amor ao próximo não é opcional. Ele é essencial e está diretamente ligado ao amor a Deus. Ao amar os outros, estamos, de certa forma, expressando o nosso amor por Deus. E ao amar a nós mesmos de maneira saudável, conseguimos melhor amar aos outros. Este mandamento, que resume toda a lei de Deus, nos chama a agir com amor. Não se trata de um amor que se expressa apenas em palavras ou sentimentos, mas em ações concretas de cuidado, compaixão e perdão. O amor incondicional, amar, mesmo aqueles que nos ferem. Em Mateus 5, 43 e 44, Jesus desafia ainda mais a compreensão comum de amor ao nos instruir a amar até nossos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Este ensinamento é radical. Jesus não só nos chama a amar aqueles que são fáceis de amar,
os amigos, a família, os que nos tratam bem, mas também nos desafia a estender o amor àqueles que nos ferem, que nos causam dor. Esse é o amor que não espera algo em troca. O amor que é uma escolha, não uma reação a boas ações. O amor incondicional não significa que devemos tolerar o mal ou o abuso, mas significa que devemos nos esforçar para ver os outros com os olhos de Deus, como seres dignos de compaixão, mesmo quando suas ações são prejudiciais. O amor de Jesus é um amor que busca o bem do outro, mesmo quando o outro age de forma errada. Isso é o verdadeiro perdão, libertar-nos da amargura e da raiva e deixar o amor reinar em nosso coração. O amor como sacrifício. Jesus como modelo de amor. Jesus é o maior exemplo de amor sacrificial. Ele não apenas falou sobre o amor, ele o demonstrou de forma definitiva na cruz. Em João 15:13, ele diz: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos." A morte de Jesus na cruz não foi apenas uma morte física, mas uma demonstração do amor incondicional de Deus pela humanidade. Jesus se entregou por todos, sem exceção, como um ato de amor puro. Ele não amou apenas os que estavam ao seu lado ou aqueles que o seguiam, mas também aqueles que o rejeitaram e o crucificaram. A verdadeira prática do amor envolve sacrifícios. Muitas vezes, praticar o amor exige que deixemos de lado o ego, as preferências pessoais e as conveniências para fazer o bem ao próximo. O amor de Jesus é um exemplo claro de como o amor transcende nossos próprios interesses e se estende ao bem do outro, mesmo quando isso envolve dor ou sacrifício. O amor prático no cotidiano. Como podemos praticar o amor de Jesus? Agora que entendemos o que Jesus disse sobre o amor e como ele o demonstrou, como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias? A prática do amor não é apenas sobre grandes gestos, mas sobre pequenas ações diárias que refletem o amor de Deus. Praticar o perdão. Em Mateus 18, 21-22, Pedro pergunta a Jesus: "Quantas vezes devemos perdoar?" E Jesus responde: 70 vezes 7. Isso nos mostra que o perdão deve ser constante, não limitado. O perdão não significa que devemos esquecer o que aconteceu, mas que escolhemos não deixar que a mágoa domine nossa vida. Perdoar é libertar-se do peso do rancor e deixar espaço para o amor preencher o coração. Atos de bondade e generosidade. Jesus frequentemente nos ensina, em várias passagens, que o amor se traduz em ações de bondade. Em Lucas 6,38 ele diz: "Dai e ser-vos-á dado." O amor prático se manifesta em gestos concretos, ajudando os necessitados, ouvindo os que sofrem, oferecendo apoio a quem está em dificuldades. Isso pode ser algo simples como um sorriso, um gesto de apoio ou até mesmo uma doação para os que necessitam. Cuidar dos mais vulneráveis. Em Mateus 25:40, Jesus ensina: "Em verdade vos digo que sempre que fizestes isso a um dos meus menores irmãos, a mim o fizestes." Praticar o amor significa estar atento às necessidades dos mais vulneráveis da sociedade, os pobres, os doentes, os marginalizados. O amor de Jesus se estende a todos, sem exceção, e nos chama a cuidar daqueles que mais precisam. Ser um exemplo de paz e compaixão. Jesus não apenas falou de amor, mas viveu de acordo com ele, sendo um exemplo constante de compaixão, paz e gentileza. Ser um reflexo de Cristo no mundo significa praticar a paciência, a compreensão e o perdão, mesmo quando as situações são desafiadoras. Jesus nos ensina que nossa ação deve ser um reflexo do amor divino que ultrapassa todas as dificuldades. O amor que transforma, a força transformadora do amor de Jesus. O amor de Jesus é transformador. Quando amamos como ele nos ensinou, não apenas mudamos o mundo ao nosso redor, mas também nos transformamos internamente. O amor cura, restaura e traz paz. Como diz 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Praticar o amor de Jesus não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e significativa. Ao amarmos incondicionalmente, aprendemos a ver o mundo com outros olhos,
a reconhecer a dignidade de cada pessoa e a criar uma comunidade baseada em princípios de justiça e paz. O amor de Jesus nos convida a ser a mudança que queremos ver no mundo. A prática do amor como caminho para a vida plena. A prática do amor é a chave para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ao amar a Deus de todo o nosso coração, ao amar o próximo como a nós mesmos e ao amar até nossos inimigos, estamos criando um mundo mais justo e cheio de compaixão. O amor de Jesus nos desafia a ir além de nossas limitações e a viver de forma mais altruísta e generosa. No fim das contas, o amor é o que dá sentido à vida. Ele nos conecta com Deus, com os outros e conosco mesmos. Ao seguir o exemplo de Jesus, não só transformamos o mundo ao nosso redor, mas também encontramos uma vida mais plena e significativa. Vamos então praticar o amor de Jesus, não apenas como uma ideia abstrata, mas como uma prática diária que transforma tudo o que tocamos. Jesus, o maior mestre que já caminhou sobre a terra, trouxe lições que vão além da fé religiosa. Suas palavras revelam segredos profundos sobre a natureza da realidade, do amor e da manifestação daquilo que desejamos. Mas o que muitos não percebem é que seus ensinamentos, quando olhados sob a luz da física quântica, revelam verdades surpreendentes sobre a cocriação da nossa realidade. Hoje, vamos mergulhar nessas palavras atemporais, entender como o reino dos céus está dentro de nós e como a ciência atual começa a desvendar os mistérios que Jesus já ensinava há mais de 2000 anos. Prepare-se para uma jornada que vai expandir sua consciência e despertar sua fé no poder que habita dentro de você. Jesus disse: "O reino dos céus está dentro de vós." Mas o que isso realmente significa? Muitas vezes fomos ensinados a pensar que o reino dos céus é um lugar distante, algo que alcançamos após a morte, se formos bons o suficiente. Mas Jesus nunca colocou o reino como algo externo. Pelo contrário, ele foi claro ao dizer que o reino está dentro de nós. A física quântica, ao estudar a realidade em sua essência mais profunda, nos mostra algo semelhante. A realidade externa é um reflexo do que acontece internamente. Os blocos fundamentais da matéria não têm uma posição ou forma definida até que sejam observadas. Ou seja, a consciência, o ato de perceber, influencia o que é manifestado no mundo físico. Jesus já dizia: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá." Essa metáfora poderosa nos revela que nossa consciência cria a realidade. O reino está dentro, porque a origem da manifestação começa internamente, no que sentimos, acreditamos e emanamos. Quando você entende que o poder de moldar a sua realidade está dentro de você, percebe que o céu ou o inferno não são destinos após a vida. São estados de consciência. O céu acontece quando você está em alinhamento com sua essência divina. O inferno se manifesta quando você vive separado dessa verdade, imerso no medo, na dúvida e na escassez. Agora, eu te pergunto, se o reino está dentro de você, que tipo de realidade você tem manifestado? Um céu de abundância e paz, ou um inferno de limitações e sofrimento? Outro ensinamento central de Jesus foi o amor. Ele disse: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." E ainda: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Mas qual a ligação entre o amor e a cocriação da realidade? A física quântica nos mostra que a vibração que emitimos afeta diretamente as probabilidades ao nosso redor. Sentimentos como amor, gratidão e alegria vibram em frequências altas, expandem a energia ao nosso redor e abrem caminhos. Já emoções como medo, raiva e ressentimento colapsam as possibilidades, nos aprisionando em ciclos negativos. Jesus já ensinava isso ao dizer que tudo parte do coração, porque o coração, segundo estudos científicos atuais, possui um campo eletromagnético muito mais forte que o cérebro. Ou seja, o que sentimos cria.
O amor não é só um sentimento, é uma força criadora. Quando Jesus curava os enfermos, ele não fazia isso a partir da dúvida. Ele sabia que o poder de Deus estava presente ali, fluindo através dele, manifestando a cura. Essa certeza inabalável é a chave da manifestação. Não desejar, mas saber. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento. Sinta o seu coração batendo. Pense em algo ou alguém que você ama profundamente. Deixe essa sensação crescer dentro de você. Esse é o estado vibracional em que você deve permanecer para manifestar aquilo que deseja. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. A física quântica confirma que a crença colapsa realidades. No experimento da dupla fenda, os cientistas perceberam que partículas de luz, fótons, se comportavam de forma diferente dependendo se eram observadas ou não. Quando observadas, as partículas se organizavam em padrões definidos. Quando não eram, agiam de forma caótica. Isso significa que a atenção consciente influencia a matéria. Agora, olhe para isso à luz do que Jesus ensinou. Quando você crê sem duvidar, sua consciência organiza as possibilidades ao seu redor. Você colapsa uma realidade onde o seu desejo já existe. Mas quando você duvida, quando sua fé oscila, o campo quântico responde da mesma forma, gerando resultados incertos e contraditórios. Por isso, Jesus sempre reforçou a importância da fé pura. Não é acreditar mais ou menos. É saber que aquilo que você deseja já existe em algum nível da realidade. Então, como unimos tudo isso? Jesus falava da presença divina dentro de nós, o reino dos céus. A física quântica fala do campo quântico, um oceano infinito de possibilidades que responde à nossa consciência. Jesus pregava o amor incondicional como força transformadora. A ciência comprova que emoções elevadas afetam nossa vibração e atraem realidades positivas. Jesus dizia que a fé move montanhas. A física quântica mostra que a consciência colapsa a matéria. No fim, a linguagem é diferente, mas a verdade é a mesma. Você é co-criador da sua realidade. O poder está dentro de você. O reino dos céus sempre esteve aí, esperando que você o reconheça. Então, agora eu te pergunto, como você tem usado sua consciência para moldar sua realidade? Você está criando a partir do amor e da fé, ou do medo e da dúvida? Jesus nos deixou as chaves para uma vida próspera e abundante. Cabe a nós usá-las. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber como você está aplicando esses ensinamentos na sua vida. E lembre-se, o reino dos céus está dentro de vós. Acredite, sinta e confie na prosperidade. Se o reino dos céus está dentro de nós, como podemos acessá-lo de forma consciente? Jesus nos deixou pistas claras. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas por que muitas vezes sentimos que pedimos e não recebemos? A resposta está na forma como pedimos. Jesus não falou em pedir com desespero, medo ou dúvida. Ele falava sobre um pedido alinhado com a fé, uma certeza absoluta de que aquilo que buscamos já existe e está a caminho. A física quântica nos mostra que, no campo quântico, todas as possibilidades já coexistem. Há uma versão sua vivendo a abundância que você deseja. Há uma versão sua já curada, já próspera, já vivendo os sonhos que hoje parecem distantes. Essas versões não estão lá fora. Elas estão vibrando em diferentes frequências, esperando que sua consciência colapse a realidade certa. Jesus sabia disso quando disse: quando orares, crede que já recebestes. Esse é o segredo. Você não ora esperando receber um dia. Você ira sentindo que já recebeu. Sua vibração precisa corresponder à realidade que deseja. Se você quer abundância, mas se sente pobre, está vibrando escassez. Se quer amor, mas carrega medo e insegurança, está vibrando rejeição. A chave é alinhar sua emoção ao que você quer manifestar. Jesus demonstrava isso nos milagres que realizava. Ele não curava perguntando se daria certo. Ele já via a cura antes mesmo dela acontecer, porque no campo quântico
E no reino dos céus, o tempo é uma ilusão. Tudo já existe. A questão é, o que você está sintonizando? Agora feche os olhos por um momento. Sinta como seria ter seu desejo realizado agora. Como você acordaria de manhã? Como seriam seus pensamentos? Como você se sentiria ao saber que tudo o que queria já se manifestou? Essa emoção é a chave, porque Jesus nos ensinou que a fé não é sobre esperar, é sobre saber. A física quântica nos diz que o tempo é apenas uma percepção linear, mas no nível subatômico tudo acontece ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro coexistem. Então, quando você manifesta, não está criando algo novo, você está colapsando uma versão da realidade que já existia. Mas há um detalhe importante. Jesus também ensinou sobre o poder da palavra. Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, suas palavras refletem suas crenças mais profundas. Se você vive dizendo, está difícil, eu nunca consigo, dinheiro é um problema. Essas palavras não são só frases soltas, elas revelam a vibração que você está emitindo, e o campo quântico responde a isso. Por outro lado, quando você diz, eu sou próspero, o dinheiro flui facilmente para mim. A minha realidade está em transformação. Você está reorganizando a sua frequência, alinhando seu coração, sua mente e sua palavra à realidade que deseja. Isso não é só pensamento positivo, é uma reprogramação vibracional. E Jesus sabia disso. Ele usava palavras de afirmação o tempo todo. Dizia, levanta-te e anda, seja feito conforme a tua fé. As palavras eram comandos vibracionais, capazes de alterar a realidade ao seu redor. Por isso eu te pergunto, quais palavras você tem usado para descrever sua vida? O que sua boca tem revelado sobre o que vibra em seu coração? Porque, como Jesus ensinou, é do coração que brotam as manifestações. E há mais um segredo. Jesus falou sobre o poder do silêncio. Ele dizia, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto. Essa metáfora vai além do ato físico de orar em um lugar fechado. Ela fala sobre entrar no templo interior, silenciar as vozes externas, desconectar-se do caos da realidade física e alinhar sua consciência com o reino dos céus dentro de você. A física quântica chama isso de colapsar a função de onda. Quando você elimina as distrações externas e foca sua atenção, sua consciência molda a realidade. Então, quando você entra nesse quarto secreto, que é o seu estado interior de fé profunda, você acessa a matriz criadora da realidade. É nesse silêncio interno que a mágica acontece. Portanto, se você quer cocriar algo em sua vida, siga esses passos. Primeiro, entre no seu estado interno de alinhamento. Desligue o barulho do mundo. Segundo, use palavras que afirmem a realidade que você quer viver. Não como um desejo distante, mas como algo que já existe. Terceiro, sinta a emoção da sua manifestação como se ela já fosse real. E por último, confie. Jesus nunca duvidava dos resultados, porque ele sabia que a manifestação já estava feita no momento em que a consciência alinhava o desejo com a fé. E agora, você entende que essa sabedoria não é exclusiva dele. Jesus deixou claro, aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Isso significa que o mesmo poder habita dentro de você. Você é co-criador. A chave do reino está nas suas mãos. O campo quântico responde à sua consciência. Então eu te pergunto mais uma vez, você está co-criando sua realidade a partir da fé, ou da dúvida, do amor, ou do medo, da certeza, ou da insegurança? Lembre-se, o reino dos céus está dentro de vós, e tudo aquilo que você deseja já existe, esperando que sua fé o traga à tona. Acredite, sinta e confie na prosperidade. E há algo ainda mais profundo nos ensinamentos de Jesus. Ele não apenas falava sobre o reino dos céus dentro de nós, sobre a fé inabalável ou o poder da palavra,
mas também nos ensinava sobre a rendição e a entrega. Quando ele dizia, seja feita a tua vontade, ele não estava dizendo para desistirmos dos nossos desejos, mas sim para confiarmos que, uma vez alinhados com a vibração correta, o universo ou o Pai, como Jesus dizia, agiria em nosso favor. Isso é o que a física quântica explica como o princípio da rendição consciente. Quando você define uma intenção clara, sente a emoção da realização e solta o desejo sem ansiedade, você permite que a matriz quântica reorganize as possibilidades e traga até você aquilo que já está vibrando na mesma frequência. O problema é que muitas pessoas plantam a semente da intenção, mas todos os dias desenterram essa semente ao duvidar, ao reclamar, ao olhar para a realidade atual e reafirmar a falta. Jesus sabia que a fé verdadeira não é ansiosa. Ele disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, ao manifestar, você não pode olhar para o tempo linear, para o relógio, esperando sinais imediatos. O campo quântico responde ao seu estado interior. Se você pede algo e, em seguida, olha ao redor procurando evidências da manifestação, sua vibração automaticamente muda para a falta, porque ao buscar uma prova externa, você está confessando internamente que ainda não acredita totalmente. O segredo é manter a vibração da fé, mesmo quando nada parece estar acontecendo. É por isso que Jesus operava milagres sem hesitação. Ele não precisava ver para crer. Ele sabia que já estava feito. Da mesma forma, quando você manifesta, precisa agir como se sua realidade já tivesse mudado. Se você quer atrair prosperidade, precisa pensar, sentir e agir como alguém próspero, mesmo que a sua conta bancária ainda não reflita isso. Porque no nível quântico, a realidade física é a última a mudar. Primeiro, tudo acontece no campo invisível. Jesus nos alertava para não nos apegarmos à ilusão dos sentidos. Ele curava sem se prender às evidências visíveis da doença. Ele multiplicava pães sem se preocupar com o que seus olhos viam, porque ele entendia que a realidade física é apenas uma projeção da consciência coletiva. Isso é exatamente o que a física quântica chama de colapso da função de onda. Sua consciência é o que traz uma possibilidade invisível para o mundo material. Então, quando Jesus dizia, tudo é possível ao que crê, ele estava revelando uma lei universal. A realidade externa sempre se ajusta ao seu estado interno. Agora pense comigo, como está sua consciência hoje? Se você pudesse observar sua mente como um campo vibracional, quais frequências encontraria? Você está vibrando confiança, fé, gratidão, ou está preso nas frequências do medo, da dúvida e da escassez? Jesus nos ensinou que não podemos servir a dois senhores, ou seja, você não pode querer manifestar prosperidade enquanto alimenta pensamentos de falta. Não pode querer amor enquanto carrega medo da rejeição. A dualidade cria resistência, e a resistência bloqueia a manifestação. O que você precisa é alinhar sua mente, sua emoção e sua palavra em uma única direção, sem contradição. Por isso, ao manifestar, você precisa decidir. Ou você confia plenamente, ou está vibrando dúvida. Não há meio termo. Jesus mostrava isso ao andar sobre as águas, um ato que simboliza o domínio sobre a realidade física. Quando Pedro tentou andar sobre as águas, no início ele conseguiu porque sua fé estava alinhada, mas assim que ele começou a duvidar, afundou. Isso não é apenas uma metáfora, é uma lição profunda sobre manifestação. Quando sua mente oscila entre fé e medo, sua realidade também oscila. Quando você não sustenta uma vibração consistente, o campo quântico não colapsa sua manifestação, ele permanece em um estado indefinido. E é por isso que tantos vivem em um ciclo de quase conquistas, porque a fé deles não é constante. Então, como manter essa constância? Primeiro, reconheça que sua realidade atual é apenas o reflexo das suas vibrações passadas. O que você vive hoje é resultado das crenças que manteve ontem. Ou seja, se você quer mudar sua vida, precisa mudar sua vibração agora.
mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Isso é fé. Jesus ensinava que a fé verdadeira é acreditar sem ver, sem precisar de provas externas, porque no nível quântico, a realidade só muda quando você muda primeiro. Segundo, cuide das suas palavras. Lembre-se, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, sua fala revela o que você realmente acredita. Não adianta afirmar, eu sou próspero, se no minuto seguinte você diz, dinheiro é difícil. A contradição bloqueia o fluxo. Então, alinhe sua palavra ao que você quer manifestar. Fale da sua realidade futura como se ela já fosse sua. Terceiro, pratique a gratidão antecipada. Jesus, antes de realizar um milagre, agradecia. Ele não agradecia depois que via o resultado. Ele agradecia antes. Isso é poderoso, porque a gratidão antecipada confirma a sua fé. É a prova de que você acredita tanto na manifestação que já celebra antes dela se tornar visível. Por fim, confie no tempo divino. Assim como uma semente precisa de um tempo invisível de crescimento antes de romper a terra, suas manifestações também seguem um processo. Não acelere esse processo com ansiedade. Apenas mantenha sua vibração elevada, sabendo que, no campo quântico, sua realidade já foi criada. Agora, feche os olhos e reflita. Qual realidade você quer colapsar hoje? O que você escolherá manifestar a partir da sua fé, e não da sua dúvida? Porque, como Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A chave está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. E o poder de cocriar sua realidade já habita o seu ser. Acredite, sinta e confie na prosperidade. Fazer o bem e a lei da causalidade. A importância de fazer o bem. O conceito de fazer o bem é fundamental para a construção de uma sociedade harmônica e para a transformação interior do ser humano. Este princípio não é apenas ensinado nas religiões, mas é uma parte central de muitos sistemas filosóficos e éticos ao longo da história. No entanto, o que significa verdadeiramente fazer o bem? Quais são as consequências de nossas ações e como elas afetam nossa vida, as vidas dos outros e o universo de maneira geral? É aqui que entra a lei da causalidade, que nos mostra que tudo o que fazemos tem uma repercussão e como o próprio Jesus Cristo nos ensinou a viver de acordo com essa verdade fundamental da vida. O que é fazer o bem? Fazer o bem é um princípio que vai muito além das palavras. É uma ação contínua, algo que se reflete no nosso comportamento diário. No fundo, fazer o bem está relacionado à prática de virtudes como a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão e a justiça. O bem não é definido por uma única ação grandiosa, mas por uma série de pequenos atos que somam uma vida de generosidade e amor. O bem se manifesta de várias formas, desde o auxílio em um momento de necessidade, passando por atitudes de respeito e gentileza nas interações cotidianas, até ações mais complexas, como o engajamento em causas sociais ou a defesa da justiça. Em sua essência, fazer o bem envolve uma decisão de tratar os outros com dignidade, de cuidar do próximo e do mundo ao nosso redor. De uma perspectiva mais profunda, a prática do bem está ligada à nossa conexão com o todo. Muitos acreditam que, ao ajudar o próximo, estamos também servindo a uma energia maior, seja essa energia Deus, a força do universo ou uma consciência coletiva. Nesse sentido, o bem não é apenas um ato egoísta de beneficiar alguém, mas uma maneira de nos conectarmos com um propósito maior e com as leis que governam o cosmos. A lei da causalidade. O que semeamos, colhemos. A lei da causalidade, também conhecida como a lei da ação e reação, ou a lei do karma, em várias tradições espirituais, é a ideia de que toda ação gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Essa lei é universal, aplicando-se a todos os aspectos da vida. Quando fazemos o bem, a consequência natural de nossas ações é um retorno positivo, seja no campo emocional, espiritual ou físico. O mesmo acontece com o mal.
Ações negativas têm consequências negativas. O conceito da lei da causalidade é claro nas palavras de Jesus Cristo, especialmente no Evangelho de Mateus, onde ele afirma: tudo o que vocês quiserem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Mateus 7:12. Esse ensinamento é uma expressão direta da ideia de que aquilo que fazemos aos outros retornará para nós, seja em forma de amor, compaixão, amizade ou até em uma experiência de aprendizado e crescimento. Quando semeamos boas ações, estamos criando um terreno fértil para que boas experiências floresçam em nossas vidas. Isso não significa que a vida será isenta de dificuldades ou desafios, mas significa que, ao agir com bondade e compaixão, a nossa capacidade de enfrentar esses desafios é fortalecida. O retorno das boas ações é um campo vibracional que nos ajuda a atrair mais positividade, mais abundância e mais paz interior. Fazer o bem como um caminho de transformação pessoal. Praticar o bem não é apenas uma questão de beneficiar os outros, também é um caminho de autotransformação. Quando ajudamos os outros, quando praticamos a bondade, nos tornamos mais conscientes de nós mesmos, de nossos valores e de como podemos contribuir para um mundo melhor. Fazer o bem nos ajuda a crescer como seres humanos, desenvolvendo qualidades como a paciência, a humildade, a generosidade, a empatia e o perdão. Além disso, ao fazer o bem, muitas vezes também estamos nos ajudando a curar nossas próprias feridas. O ato de servir aos outros pode ser uma forma poderosa de libertação do ego, da raiva, do ressentimento e da dor interior. Isso nos ajuda a encontrar um propósito mais profundo na vida, um propósito que não se baseia em nossas próprias necessidades ou desejos, mas no bem coletivo, na saúde da comunidade e no amor incondicional. Essa transformação pessoal está diretamente relacionada ao que Jesus ensinou. Ele nos desafiou a olhar para além do nosso próprio ego, a amar e a servir os outros sem esperar nada em troca. Ele nos mostrou, por exemplo, como o perdão é um caminho de cura. Quando perdoamos, estamos liberando o outro e a nós mesmos de uma carga emocional que muitas vezes nos impede de viver em paz. A importância de fazer o bem para a sociedade e o mundo. O impacto de fazer o bem não se limita às esferas pessoal e espiritual. Ele também se estende para a sociedade como um todo. Quando indivíduos começam a praticar o bem, um efeito de onda começa a se espalhar. Os gestos de bondade, de ajuda mútua, de compreensão e de apoio criam um ambiente coletivo mais saudável e harmonioso. Isso leva a uma sociedade mais unida, mais justa e mais compassiva. Isso é especialmente importante em tempos de divisão e conflito. A bondade tem o poder de construir pontes entre pessoas de diferentes origens, crenças e experiências de vida. Quando praticamos o bem, estamos não apenas curando nossos próprios corações, mas também contribuindo para o bem-estar coletivo. A mudança começa em cada um de nós, e ao mudarmos nossas atitudes e nossas ações, transformamos também o mundo ao nosso redor. Jesus Cristo, o Mestre do amor e do bem. O exemplo de Jesus Cristo é, sem dúvida, o maior modelo de como devemos viver de acordo com a lei da causalidade. Ele não só ensinou sobre o bem, mas viveu esses ensinamentos de forma absoluta e radical. Jesus mostrou, através de seus atos, como o verdadeiro bem transcende as expectativas mundanas de recompensas ou reconhecimento. Ele agiu com compaixão, curando os enfermos, ajudando os marginalizados da sociedade e, finalmente, sacrificando-se por toda a humanidade. O ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo, incluindo amar os inimigos, vai contra a lógica humana de retribuição e vingança. Mas ao seguir seus ensinamentos, encontramos um caminho mais elevado para a nossa existência. Jesus nos ensinou que ao praticarmos o bem sem esperar retorno, ao perdoarmos sem condições e ao amarmos incondicionalmente, nos tornamos canais da energia divina, criando um espaço de cura, tanto para nós quanto para o mundo. A lei da causalidade
e a relação com o karma. Embora a lei da causalidade seja um conceito encontrado em diversas tradições espirituais, o karma é uma forma específica de entendê-la. No hinduísmo e no budismo, o karma é visto como uma lei moral que rege a ação e reação, a semeadura e a colheita. Quando praticamos o bem, criamos um karma positivo que nos aproxima da iluminação, do bem-estar e da paz. Isso pode não ser imediato, mas com o tempo, as boas ações se refletem em nossas vidas de maneiras surpreendentes. No cristianismo, embora o conceito de karma não seja explicitamente mencionado, a lei da causalidade é claramente ilustrada na ideia de que o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Jesus falou da importância de dar sem esperar, de perdoar sem limites, de agir com misericórdia, e tudo isso forma a base daquilo que podemos entender como a semeadura do bem. Conclusão: a prática do bem, como um caminho de iluminação. Fazer o bem é mais do que um simples ato de caridade ou altruísmo. É um caminho de transformação profunda, tanto pessoal quanto espiritual. É através de nossas boas ações que nos conectamos com o divino, que nos tornamos instrumentos de amor e compaixão no mundo. A lei da causalidade nos ensina que todas as nossas ações têm consequências, e ao praticarmos o bem, estamos não apenas criando um ambiente mais positivo para os outros, mas também moldando nossa própria realidade. Os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o amor incondicional, o perdão e a bondade revelam a essência de um caminho que leva à verdadeira iluminação e à verdadeira paz. Ao seguirmos o exemplo de Jesus e praticarmos o bem com sinceridade, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais justo, mais compassivo e mais amoroso. Ao semearmos bondade, colhemos paz e harmonia, tanto no plano espiritual quanto no físico, e nos aproximamos cada vez mais do reino de Deus, que está dentro de nós e ao nosso redor. A prática do bem, guiada pela lei da causalidade, é uma jornada de evolução. Através dela, podemos mudar o mundo, começando com nós mesmos. Gratidão pela presença e até o próximo vídeo.